o Anderson, né? O Anderson, você grava e depois você tenta mandar para mim. Beleza, professor. Vamos lá. Eu vou gravar aqui, mas provavelmente o som não vai sair. Aí você me manda, ficar com som é legal. É só gravar a tela com som. Posso começar? Pode. Então vamos lá. Bem, então, olha, ele está dizendo aqui que não vai gravar o som, provavelmente não mesmo. Eu não sei o que vou fazer para resolver, mas depois eu vejo isso. Aí, por enquanto, o Anderson grava para mim, depois a gente compartilha aí com todo mundo. Vamos lá. Nós, na última aula, nós estávamos falando de subespaços vetoriais, e a gente tinha parado nesse ponto aqui. A gente tinha visto esses 10 exemplos de subespaços vetoriais, né? Tinha encontrado vários aí, encontrado sistema de geradores e subespaços vetoriais. Hoje a gente vai falar do que significa, do que é dependência linear. Um conceito importante para caramba em álgebra linear, tá? Em álgebra linear, os conceitos importantes são espaços vetoriais, subespaços vetoriais, dependência linear, base e dimensão e transformações lineares, tá? Então, hoje falaremos sobre dependência linear. Aí ele começa lembrando a gente um fato relacionado à geometria analítica. Quando a gente estudou lá a geometria analítica, a gente tinha esse conceito aqui estabelecido, né? Os três vetores que a gente chama de vetores canônicos, o conceito do o que era o vetor I, o vetor J e o vetor K. E a gente dizia o quê? Bem, lembremos o seguinte fato relacionado com o espaço dos vetores da geometria, definidos por meio de segmentos orientados. Se considerarmos um sistema de coordenadas ortogonais de origem O e se chamarmos I, J e K os três vetores unitários, esses aqui, cada um com tamanho 1, né, com os sentidos dos eixos x, y e z, respectivamente. Então, cada vetor, quando eu pegar qualquer vetor no espaço, né, qualquer vetor no R3, no espaço de 3 dimensões, então todo vetor, né, cada vetor OP, que é esse que eu marquei aqui, admite uma única representação. O OP, ele pode ser escrito como A vezes o I, quando você multiplica o I pelo número A, aí você tem um vetor aqui, ó, que vem até aqui. Aí depois, B vezes o J, quando você multiplica o B vezes o J, você aumenta o tamanho do vetor, se for, o B for maior do que 1 e for positivo. E C vezes K, aí você aumenta o tamanho dele aqui, ele vem até aqui uma certa altura. Vai, na verdade, fica maior do que o Z, que vai ficar grande assim. E aí você tem as coordenadas do P aqui, que coincidem com essa extremidade. E aí você tem que P, ele tem justamente as coordenadas AI, BJ e CK. Né? Os números que vão se apresentar nas coordenadas do ponto P são justamente esses pontos aqui. Né? Esse dessa extremidade aqui, esse aqui e esse aqui. Né? Aqui eu escrevi como notação de vetor, né? Mas pode ficar confuso. Então a gente vai dizer, na verdade isso aqui vai ser A, B e C, né? O que eu escrevi não estava certo. O certo é assim. Esses três números aqui, né? Como eles vão multiplicar o I, o J e o K, então eles serão as coordenadas do ponto P aqui. Porque o tamanho do I, do J e do K é 1. E aí quando você multiplica A vezes o vetor de tamanho 1, ele fica com o tamanho A. Quando você multiplica B vezes o vetor de tamanho 1, o vetor resultante fica com o tamanho B. Então, aqui é o vetor BJ. Aqui é o vetor AI. E aqui é o vetor CK. É esse que termina aqui em cima. E aí, as extremidades deles são justamente as coordenadas do ponto P. Certo? Então, nosso objetivo principal nesse capítulo é mostrar que em todo espaço vetorial finitamente gerado, V, existe um subconjunto finito B, tal que todo elemento de V
se escreve assim, ou seja, quando eu pegar um ponto qualquer do espaço aqui, eu sempre tenho 3 vetores, pelo menos, quando eu fizer combinações desse tipo aqui, vão dar como resultado o ponto que eu quiser, o ponto que eu pegar. Então, ele está dizendo que qualquer espaço vetorial que eu tiver um subconjunto de vetores, que eu fazendo essas operações, eu obtenho o vetor que eu quiser, isso vai acontecer sempre, né? Existe sempre um conjunto finito, B, tal que eu possa fazer isso. Esse tipo de expressão aqui, um número vezes o vetor, mais outro número vezes outro vetor, mais outro número vezes outro vetor, é chamado de combinação linear, né? E isso acontece de uma única maneira, né? Você pega esse subconjunto e consegue fazer combinações lineares que dão quaisquer pontos do dado espaço. Bem, e também pretende-se mostrar nesse capítulo que todos os outros subconjuntos de V que têm também essa propriedade, sempre existem esses conjuntos, possui o mesmo número de elementos que B. É outra coisa que a gente vai mostrar. Então, por exemplo, se aqui são 3 para poder chegar nesse P, se você pegar quaisquer outros vetores, se você pegar só 2, você não vai conseguir gerar todos os pontos do R3. Você vai precisar de 3. Sob uma certa condição, 3 sempre. Se você pegar 4, não vai deixar de gerar, mas não é a quantidade mínima necessária. A quantidade mínima necessária é 3. Essa é a quantidade que ele está falando aqui. Sempre há e possuem o mesmo número de elementos, que é B. O mesmo número no sentido que é a quantidade mínima necessária para você conseguir, com combinações lineares, todos os pontos do espaço, consequentemente, todos os vetores. Bem, daí sairá o conceito de dimensão. Essa quantidade é a quantidade que a gente vai chamar de dimensão. Bem, pode parecer meio confuso, assim, né, dito rapidamente, mas vamos dizer agora passo a passo, vocês vão ver que não é difícil, não. Mas eu queria chamar a atenção de alguns detalhes. Primeiro, a gente tem um hábito de se perguntar coisas do tipo, isso se aplica em quê, né? Olha, não se pergunte isso não, porque o número de aplicações de álgebra linear é imenso, imenso. Em várias áreas das ciências e na matemática, vocês vão enfrentar problemas, vocês vão só estudar matemática, mas se vocês fossem para química, lá você vai encontrar aplicação de álgebra linear. Se você for para física, vai encontrar aplicação de álgebra linear. Se você for para economia, vai encontrar aplicação de álgebra linear, tá? Então, a gente aqui estuda de maneira abstrata uma ferramenta, um conjunto de objetos que serve para estudar diversos problemas, certo? Serve para modelar diversos problemas. Então, a gente não tem que estar preocupado exatamente em que serve, porque o nosso objetivo aqui é conhecer a ferramenta. Para que serve? Aí você pode procurar. Coloca aí no Google aplicações de álgebra linear no que você quiser, que você vai encontrar aplicações em diversos lugares, tá? Então, não se faz muito essa pergunta. O nosso trato ele é totalmente abstrato? Porque o objetivo do estudo do matemático, do estudante de matemática, é conhecer a ferramenta de maneira abstrata mesmo, tá bom? Bem, então, dando continuidade, vamos dissecar cada uma dessas coisas que foram ditas aqui. Então, o que é a tal da dependência linear? Então, você tem um espaço vetorial qualquer. Repito, lembre-se, o que é um espaço vetorial? É um conjunto qualquer que tenha uma multiplicação por escalar e tenha uma adição, e que essas duas operações cumpram aquelas propriedades que nós mostramos no início, quando definimos espaço vetorial. Então, você tem um espaço vetorial qualquer, pode ser formado de matrizes, de polinômios, de números, seja lá do que for. Se ele for um espaço vetorial, então nós damos a seguinte definição sobre ele. Dizemos que você pega um conjunto L, tá? Ele aqui está com N vetores, né? 1, 2, 3, 4, 5, N, tem N vetores. Você pega esse conjunto dentro do conjunto V, e aí a gente vai dizer que ele é linearmente independente. Vai simbolizar assim, vai dizer que ele é LI, se e somente se uma igualdade desse tipo aqui, ou seja, uma combinação linear, o número vezes o vetor, mais outro número vezes o vetor, mais outro número vezes o vetor, até multiplicar todos eles, né? Ele está fazendo pega um número, multiplica o primeiro vetor,
Aí pega um outro número, multiplica o segundo vetor. Pega um outro número, multiplica o terceiro, até o último, alfa n u n. Se você fizer uma expressão como essa, fizer uma conta dessa, e isso der como resposta o vetor nulo, tá? Porque isso aqui é um vetor, né? Esses caras aqui são vetores, são elementos do espaço vetorial V. Então a resposta aqui é um vetor, que isso é uma multiplicação por escalar. Isso daqui vai pertencer a V. Então pertence a V. Todos eles pertencem a V. E a soma deles continua sendo um vetor em V. Então esse Ozinho que ele colocou aqui é um vetor também, tá? É o vetor nulo, o elemento neutro da adição, onde esses alfaís são números reais, porque a gente está trabalhando com espaço vetorial sobre R. Também, e se isso só for possível, isso só possa dar o vetor nulo, se acontecer que todos os números são zeros. É sempre importante ler a contramão do que foi definido. Ele está me dizendo que se eu pegar um subconjunto de um espaço vetorial V e fizer uma conta dessa e der o vetor nulo, e pelo menos um desses alfas, um alfa i desse qualquer, ele for diferente de zero, se pelo menos um alfa i desse for diferente de zero, então não pode ser chamado de linearmente independente. Se eu faço uma combinação linear, coloco um vetor nulo no final e aparecer um número desse que não seja zero, então ele não é, esse conjunto aqui não é chamado linearmente independente. Isso, para ficar bem claro, ele diz logo aqui, ó, definição 2. Dizemos que esse conjunto, também contido em V, é linearmente dependente, ó, esse é dependente. Então, diferente desse, que é independente. Esse daqui é dependente. Quando é que ele é dependente? Se e somente se L não é LI. Ou seja, ele não cumpre isso. Então, basta que um alfa i desse seja diferente de zero, ele não é LI. Então, ele é LD. É linearmente dependente. Tá? Ou seja, em outras palavras, é possível você escrever uma combinação linear, colocar igual ao vetor nulo e encontrar isso onde pelo menos um desses, qualquer um dos alfaís, alfa 1, alfa 2, até o alfa n, pelo menos um deles, se um deles for diferente de zero. Se isso acontecer, né, sem que os escalares alfaís sejam todos iguais ao número zero, se aparecer pelo menos um diferente de zero, então ele é linearmente dependente. Ficou claro isso? Isso é fundamental em álgebra linear, tá? Então, como é que você é testado numa avaliação sobre isso? O professor pergunta a você. Tá aqui esse espaço vetorial, tá aqui esse subconjunto desse espaço vetorial. Esse subconjunto é linearmente dependente ou linearmente independente? O que você vai fazer? Vai fazer uma combinação linear dos números, dos vetores que ele te deu, né? Vai colocar um número multiplicando cada vetor, vai somar e ver se é possível que isso dê o vetor nulo, sem que nenhum deles seja, sem que algum deles não seja zero. Se algum deles não for zero, e mesmo assim você obtiver o vetor nulo, então você está diante de um conjunto LD. Agora, se ficar claro que todos os números têm que ser zero, então você está diante de um subconjunto LI, linearmente independente. Ok? Bem, deixa eu tentar dar uma noção geométrica das coisas. Acho que a geometria aqui vai ajudar. Está aqui, né? Os nossos exemplos já ajudam, mas deixa eu dar uma noção intuitiva disso. Bem, o que é linearmente dependente? Pense, se você tiver dois vetores que estão numa mesma reta, então é natural a gente dizer que esses vetores, eles são linearmente dependentes, né? Pense que você tem dois vetores que estão na mesma linha, ou seja, eles estão na mesma reta. Então, vai ser natural que alguém diga que esses vetores, eles são linearmente, consigo deixar entrar quem fica usando o e-mail que não é institucional, não consigo colocar aqui. Ó. Bem,
se eles estão na mesma linha, então, digamos que esse vetor é o vetor V e esse daqui é o vetor U. Se eles estão na mesma linha, é natural que esses vetores sejam linearmente dependentes. Note que, se nessa linha, se isso daqui for representar um espaço vetorial, em algum lugar vai estar o vetor nulo. Vai estar o vetor nulo. E aí, o que vai significar ser linearmente dependente? Significa que eu consigo um número para multiplicar o V. Então, digamos que eu consigo o número A, multiplico o número V. E também encontro um número B, multiplico o número U, né? Multiplico o vetor U, perdão. Multiplico o vetor V e o vetor U. Então, pego, por exemplo, o vetor V e multiplico por um número negativo, sei lá, e inverto ele, ou um positivo, e o U por um positivo ou um negativo, mas eu sempre conseguirei encontrar números que eu multiplique U e V de tal forma que eles deem o mesmo resultado. Né? Por exemplo, eu posso multiplicar o U por 1 aqui, o 1 vezes 1, ele vai ficar do mesmo tamanho, né? Vai ficar igualzinho o U. Aí eu pego um número, multiplico esse meu vetor V aqui, e aí ele cresce, se transforma num vetor que vai parar ali, ó. Ele se transforma num vetor que vai parar aqui, ó. Aí eles vão parar onde? Exatamente no mesmo lugar. Então eu vou ter que o A vezes U, A vezes V, vai ficar igual ao B vezes U. Peguei o B igual a 1, por exemplo, para a gente visualizar. Então note que se isso acontece, se eu passar o BU para o outro lado, eu vou ter que AV menos BU é o vetor nulo. Ou seja, existe um número A que multiplica o V, existe um número menos B que multiplica o U, e essa soma dá o vetor nulo. É sempre possível fazer isso se eles estiverem na mesma linha, se eles forem linearmente dependentes. É possível encontrar uma combinação linear dando o vetor nulo. Nesse caso, estou pensando no espaço como sendo uma reta. Mas se o espaço for um plano, qual é o caso em que dois vetores são ditos linearmente dependentes? Bem, vamos pensar num plano agora. Bem, quando é que dois vetores são linearmente dependentes? Vamos dizer que a origem é esse ponto aqui. Aqui está o ponto zero. Pronto, aqui é o ponto zero. Aí eu pego o vetor que está aqui. Bem, eu quero encontrar uma combinação linear de tal forma que dê o vetor nulo. Bem, eu posso pensar, por exemplo, numa reta que passa aqui no zero, né? Se eu pensar numa reta que está aqui no zero, se eu tiver dois vetores que estão na mesma reta, então esses dois vetores, eles são, né, pego um vetor e pego um outro vetor, sei lá, na mesma reta. Pelo mesmo motivo que eu falei aqui anteriormente, eu consigo um número que multiplique cada um e que dê como resposta o vetor nulo. Então, num plano, se você tiver dois vetores e você quiser ver se eles são linearmente dependentes, basta você ver se eles estão na mesma reta. É uma possibilidade. A outra possibilidade é não tiver só dois vetores. Suponha que o meu conjunto L, ele não só tem os vetores U e V. Ele tem os vetores U, V e W. Aí, se você pensar no outro vetor, se forem alinhados, já não são LI, serão LD, né? Mas pense que você tem dois vetores que não estão alinhados, você está com o vetor U e o vetor V, eles não são LD, mas você tem um terceiro vetor. Aí dá para dizer que esses três vetores são LI, vetor W? Bem, aí já não dá. Por quê? Porque eu sempre terei como multiplicar, né? Pego um número aqui e multiplico o vetor W aqui e encontro... Na verdade, eu posso pegar o paralelogramo aqui, né? Assim, multiplico assim. Como é que eu faço? Eu quero escrever um como combinação linear dos outros dois. Ah, eu posso multiplicar assim. Posso multiplicar por um número menor. Pronto. Quero um paralelogramo que eu faça V
multiplique o V e dê W, multiplique o W, multiplique o V e dê como resposta o U. Como é que eu faço aqui? Vamos ver. Um paralelogramo. Assim. Eu posso pegar, multiplicar o W e fixar o resultado aqui. Multiplico por um número menor do que o W, mas paralelo ao W. Acho que assim eu não consigo mostrar, não. Seria melhor... Deixa eu fazer me permitam fazer esse U maior, porque vai ser melhor de mostrar a vocês. Fazer logo esse U grande, fica melhor. Do jeito que eu ia tentar mostrar, vai ficar ruim pro caramba de mostrar. Vamos fazer um U grandão, né? Pode ser qualquer U, mas vou fazer um U grandão. Fazer maior ainda, fazer bem grandão mesmo. Suponha que o U é desse tamanho. Você tem como multiplicar o vetor V de tal forma que você consiga... Posso multiplicar o V e o W, né? Deixa eu pegar um paralelogramo aqui. Pegar um paralelo do V aqui, colocar assim. Isso é paralelo ao V, tá? E vou pegar um paralelo ao W e vou colocar aqui. W. Passando aqui um paralelo ao W. Seria uma coisa mais ou menos assim, né? Pronto. Aí eu vou, multiplico o W aqui para que ele cresça, ele vem parar aqui. Vou chamar esse de A vezes W. E eu posso multiplicar o V aqui para ele ficar menor. Multiplico por um número menor do que 1, né? Ele diminui. Aí eu vou ter aqui o B vezes V. A questão é que esse vetor que eu coloquei aqui, que eu vou chamar de U, ele vai ser, né? Ele vai estar na diagonal do paralelogramo, então ele vai ser assim, U vai ser igual a B vezes V mais A vezes W. Certo? Aí, quando você passar todo mundo para o mesmo lado, você vai ter B menos B vezes V, ou, pode ser. Vou colocar o U para o outro lado, ao invés de passar os outros. Eu vou ter B vezes V mais A vezes W menos U igual ao vetor nulo. Igual ao vetor nulo. Ou seja, eu consigo uma combinação linear. Aqui é o número menos 1, não é o número 0. E está dando como resposta o vetor nulo. Então, de novo, eu consigo uma combinação linear dando 0. Né? E aí esse conjunto não pode ser um conjunto LI. Ele é um conjunto linearmente dependente. E por que isso aconteceu? Porque o meu espaço é um plano e eu peguei 3 vetores. Então, no plano, só dá para ser linearmente independente até 2 vetores. Quando você coloca o terceiro, ele automaticamente se escreve como combinação linear dos outros 2. Aí ele deixa de ser linearmente independente. Então, numa reta, não dá para você colocar 2 vetores que não sejam nulos, claro, 2 vetores linearmente independentes. Eles automaticamente já são dependentes quando você pega 2, tá? Aí quando você olha para o plano, aí até 2 dá para colocar linearmente independente, né? Coloca um para um lado, outro para o outro. Mas quando você coloca o terceiro, ele já se escreve como combinação linear dos outros 2. Então, num plano, não cabem 3 vetores linearmente independentes. Na reta não cabe nem 2, tá? E no espaço, naturalmente, não caberia o quarto, né? Até 3 dá. Você pensa no I, no J e no K. Mas quando você pega mais um, aí ele já se escreve como combinação linear. Tá certo? Então, mantenham esse pensamento da geometria em mente, que apesar de que espaço vetorial a gente está tratando como um conceito totalmente abstrato, mas se você mantiver a ideia da geometria em mente, isso facilita você entender a ideia de linearmente dependente e linearmente independente. Agora, mantenham, quando forem fazer exercício, em mente que tudo que vocês precisam fazer é verificar se a combinação linear nula tem coeficientes não nulos ou não. Se tiver coeficientes não nulos, então é LD. Se todos os coeficientes obrigatoriamente forem nulos, então é LI. Ok? Bem, vamos dar continuidade, que aí a gente vai consolidando as ideias. Ok, já está definido o que é espaço, o que é linearmente independente
e linearmente independente. Aí, exemplos. Ele aqui pegou, por exemplo, no R4. Por que ele pega no R4 logo o primeiro exemplo? Para não dar espaço nem para a gente desenhar, né? Deixa eu pegar só uma aguinha aqui, rapidinho. Então, ele pega logo no R4, porque no R4 não dá nem para a gente desenhar. A gente não consegue desenhar em quarta dimensão. Para deixar claro para você que o que você tem que ter em mente é o conceito. Aí o que ele faz? Ele quer verificar se esse conjunto L é LI. Aí ele está dizendo que é. Por quê? Aí ele mostra. Ele faz uma combinação linear, né? Ele pega o X, é um número, multiplica o primeiro vetor. Pega o Y, multiplica o segundo vetor. Pega o Z, multiplica o terceiro vetor. Então, ele faz uma combinação linear. E ele diz que a resposta está dando vetor nulo, tá? Então, esse vetor aqui, ó, ele está representado na definição por essa bolinha aqui. E os alfa-i's são os números x, y, z. E os u's daqui são os vetores do R4 que ele deu aqui, tá? Bem, aí quando ele vai fazer essas contas, o que vai acontecer? Ó? X vezes 1, mais y vezes 0, mais z vezes 0. Então, do lado esquerdo vai dar x vezes 1, que dá x. Aí, y vezes 0 não entra na primeira coordenada, z vezes 0 também não entra na segunda coordenada. Na primeira coordenada. Aí, vamos para a segunda. X vezes 1, x de novo. Aí, y vezes 2, mais 2y. E o z vezes 0 na segunda coordenada. O z também não entra na segunda coordenada. Aí, vamos para a terceira. X vezes 0, y vezes 1, então o y vai estar na terceira, e o z vezes 0, o z não está na terceira. Aí, última coordenada, x vezes 0, y vezes 0, z vezes 3. Então, a última coordenada é o 3, é o 3z. Então, são essas as 4 coordenadas que você obtém do lado esquerdo. E ele está igualando isso ao vetor nulo, 0, 0, 0, 0. Então, ele está dizendo que x é 0, ó, x igual a 0, x mais 2y é 0, y é 0 e 3z também é 0. Mas daí ele conclui que, sendo assim, o x é 0, né? Já vem de imediato. O y também é 0, já vem de imediato. Então, naturalmente, x mais 2y é 0, é verdade. E 3z é 0, diz que z também é 0. Então, você tem x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Está aqui. Então, essa combinação linear dando o vetor nulo só é possível se os 3 números que você colocar aqui forem 0. Portanto, de fato, esse conjunto aqui, o L, é LI, linearmente independente dentro do R4. Ficou claro isso? Acho que o exemplo deixa mais claro do que quando a gente está falando de maneira teórica e geral, né? Não tem ideia assim do quanto é o sofrimento de vocês no primeiro contato com a álgebra linear. Eu sei que o meu foi grande, eu sofri bastante, mas depois que eu entendi, ficou claro para mim. Bem, o conjunto L, dado assim, também no R4, é LD. Aí ele vai mostrar por que é LD. Ele vai fazer uma combinação linear de novo, né? Coloca o vetor nulo. Vai fazer as contas. Ó. X vezes 1, primeira entrada, x, né? Aí y vezes 0, z vezes 2. Então, mais 2z. X mais 2z é a primeira entrada. Aí vamos para a segunda. X vezes 1, x. Y vezes 1, então mais y. E z vezes 1, mais z. A segunda entrada é x mais y mais z. Terceira entrada, x vezes 0, y vezes 0, z vezes 0. Quarta entrada, x vezes 0, y vezes 0, z vezes 0. Então, não tem nada. 0 igual a 0.
Pronto, então aqui é 0, aqui é 0. E aí, quando você compara isso com 0, 0, 0, 0, aparece esse sistema, né? Isso daqui é 0 e isso daqui também é 0. Aí você vai resolver o sistema. O que é que ele fez aqui? Bem, ele tem que o x mais 2e igual a 0, ele deixou assim, né? X mais 2e igual a 0. Tá, mas se você substituir, por exemplo, como é que a gente faz essa conta aqui para sair dessa para essa? Ah, ele fez escalonamento, tá? Ele multiplicou por menos 1 a de cima e somou com a de baixo. Foi isso que ele fez. Tá? Então, vamos lá. Quais são os coeficientes que você tem aqui? Você tem x mais 0y mais 2e. Se você multiplicar por menos 1 essa e somar com essa, multiplica por menos 1 a de cima. Vai ficar menos x. Aí, menos 1 vezes 0y continua 0y. E menos 1 vezes 2e fica menos 2e. E menos 1 vezes 0 é 0. Então, multiplica por menos 1 essa, fica isso. Aí, menos x somado com mais x, 0. Por isso que não aparece aqui, ó. 0x. Aí, aqui, é 0y, que é 0, somado com y, dá y, tá aqui. E menos 2y somado com... Não, menos 2z somado com z, menos z, tá aqui. Então, ele multiplicou por menos 1 a de cima e somou com a de baixo e substituiu a de baixo por isso. Pelo resultado, né? Bem, por que ele fez isso? Porque agora fica fácil de você verificar, por exemplo, que uma solução para esse sistema, como é um sistema com só essas duas equações, ele tem infinitas soluções, né? Então, por exemplo, o que você tem aqui, uma solução possível, né? Uma solução seria um vetor assim. O x é 2e, então seria 2e no lugar do x, melhor, menos 2e, né? O x é menos 2e e o y é z. Então, z e z, já que o y também é z. Então, uma solução ela poderia ser vista assim, ó. Ou seja, a mesma coisa que z vezes menos 2, 1 e 1. Z vezes menos 2, 1 e 1. Pronto. Isso daqui, o conjunto de solução desse sistema poderia ser escrito assim. É formado pelos x, y, z, tais que... Aí eu posso colocar essas igualdades, né? X é igual a menos 2z e o y é igual a z. Pronto. Aqui eu posso dizer que é pertencendo ao R3, né? Aqui são 4, né? São 4. Então, o z pode ser quem ele quiser. Eu achei uma relação para x e para o y. O z e o w, digamos, vamos colocar um w para ficar completo, que é R4, né? R3. Eu posso dizer que a solução é x, y, z, w, pertencendo ao R4. E eu coloco a condição que tem para o x, que é menos 2z, e o y, que é igual a z. E pronto, o sistema, a solução é uma coisa assim. Tem infinitas soluções. Então, você chuta um valor para z e você tem uma resposta. Então, por exemplo, você pode pegar z igual a 1. Se pegar z igual a 1, você tem isso daqui como resposta. Na verdade, como são 4, falta um 0 aqui. Você pode colocar aqui 1 e aqui você pode colocar 0. Né? Porque o W é qualquer, o W não entrou na brincadeira, então posso colocar W igual a 0. Então, isso daqui, por exemplo, é uma solução. Isso daqui é uma solução. Sendo assim, ele está me dizendo que essa combinação linear aqui, ó, vai dar 0 se eu colocar menos 2 no lugar do x, 1 no lugar do y e 1 no lugar do z. Vamos ver se é verdade? Vou fazer a combinação com esses números. Menos 2 vezes 1, 1, 0, 0. Aí mais uma vez 0, 1, 0, 0. E por fim, mais uma vez
com a último vetor, 2, 1, 0, 0, né? Mais, uma vez, o vetor 2, 1, 0, 0. Segundo ele, né, se eu usar esses números, x, y, z aqui, eu vou ter eu vou ter 0, 0, 0, 0. Vamos ver? Bem, menos 2 vezes 1 dá menos 2, aí uma vez 0 dá 0 e uma vez 2 dá 2. Aí vai ficar menos 2 somado com mais 2. Ó. Vai ficar menos 2 mais 2 na primeira entrada. Na segunda entrada vai dar menos 2 mais 1 mais 1. Menos 2 mais 1 mais 1. A terceira entrada vai ser 0, 0, 0. Então, 0. E a última entrada também, 0. Então, veja que, de fato, isso deu 0, 0, 0 e 0. Então, você consegue uma combinação linear onde nem todo mundo é nulo, né? Você tem aqui 3 números diferentes de 0 na brincadeira. Não precisavam ser todos diferentes de 0, mas a gente deu aqui um exemplo com todos diferentes de 0. Bem, sendo indeterminado o sistema obtido, né? Esse sistema tem infinitas soluções, então há outras soluções além da trivial para a igualdade condicional de que partimos. Então, nós estamos diante de um conjunto LD. Bem, convencionaremos que o conjunto vazio é LI. Como para um subconjunto L contido em V deve valer uma e uma só das duas definições anteriores, e a segunda destas pressupõe elementos em L, fica justificada esta convenção. Ou seja, ele quer que todo conjunto ou seja LI ou seja LD, que nenhuma indefinição fique no ar. Então, ele estabelece que vai considerar que o conjunto vazio é LI. Tá? Ele estabelece que é melhor colocar que o conjunto vazio é LI. O pensamento que está aí por trás é, se não for LI, eu consigo uma combinação linear desses vetores, dando vetor nulo. Mas se o conjunto é vazio, como é que eu vou conseguir essa combinação linear onde tem pelo menos um vetor um número não nulo, né, multiplicando na combinação linear? Aí você não vai conseguir essa combinação. Portanto, ele aceita por vacuidade que o conjunto vazio será considerado um conjunto LI dentro de qualquer espaço vetorial. Tá? É uma escolha. Ok. Se não há perguntas, se tiver alguma, é só interromper, tá? Continuarei falando normalmente aqui. Bem, agora, olhar mais alguns exemplos. Verificar, aqui são exercícios resolvidos, né? Que servem como base para vocês fazerem os exercícios propostos do livro. Verificar quais dos seguintes conjuntos de vetores do espaço R3 são linearmente independentes. É a coisa mais natural, né? Se eu fizer uma prova para vocês sobre esse assunto, e eu vou fazer, eu vou perguntar a vocês, dado esses conjuntos aqui, eles são LI ou LD, né? Então, é natural que a pergunta seja essa. Ora, então ele pega aqui a primeira, por exemplo. O que ele faz? O de sempre. Pega um número, multiplica o primeiro. Outro número, multiplica o segundo. Terceiro número, multiplica o terceiro, iguala tudo a zero. O vetor nulo. Aí isso forma um sistema x mais y mais 3z. É a primeira equação. Depois, x mais 4y mais 6z. É a segunda equação. Aí, por fim, x vezes 0, x não entra, aí y vezes 5, z vezes 5. Então, 5y mais 5z é a terceira equação. Aí ele vai resolver o sistema. Aí, professor, não sei como resolver o sistema. Bem, aí é sofrido. Porque é o assunto lá do segundo ano do ensino médio, tá? Se você não sabe resolver um sistema, dê uma olhada lá nos livros do segundo ano do ensino médio e tente aprender. Aqui, a gente vai sempre usar o escalonamento para facilitar a vida, porque é o melhor método no ponto de vista da maioria de nós. Então, aqui foi escalonamento novamente. Ó, como é que ele faz? Tem gente que prefere fazer assim com as letras, mas você também pode fazer só com números.
Você pode olhar para uma matriz, escrever os coeficientes do sistema. 1, 1, 3, depois o 0. Aí aqui, 1, 4, 6, depois o 0. E aqui, 0, 5, 5, depois o 0. Veja, quando você faz isso, você tem as coordenadas dos vetores aqui, ó. 1, 0 aqui, ó. Depois 1, 4, 5 e depois 3, 6, 5. Ok? Aí agora você sai escalonando. Como é que se escalona? Bem, o objetivo é colocar zeros embaixo da escadinha. Então você faz uma escadinha. Você quer 0 aqui no lugar do 1, 0 aqui no lugar do 5. Aí você usa o seguinte método. A primeira linha você não altera. A primeira linha você deixa igual. Então, 1, 1, 3, 0, você não altera. Aí a segunda, você multiplica aqui por um número. No caso aqui, vou multiplicar por menos 1. Você multiplica aqui por um número. Tal que quando você somar o resultado que você obtiver nessa linha com essa, aqui dê 0. Então, eu preciso que dê menos 1 para somar com 1 e dar 0. Então, eu multiplico por menos 1 esse cara daqui, somo com esse e vai dar 0. Menos 1 vezes 1, menos 1, somo com 1, dá 0. Mas aí eu tenho que continuar fazendo isso no resto da linha. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, somo com 4, dá 3. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, somo com 6, dá 3. Menos 1 vezes 0 dá 0, somo com 0, dá 0. Ok. Então, agora eu já passo a ter 0 nessa posição. A de baixo já tem um 0 nessa posição, então não preciso fazer mais nada. É só repetir o que eu tenho na terceira em relação a essas duas posições. Mas eu tenho que olhar agora a escadinha. Aí a nossa escadinha ainda não está toda zerada, né? Ainda tem esses 5 aqui. Eu quero fazer com que esse 5 desapareça, vire 0. E aí, como é que eu faço? Bem, eu posso, por exemplo, dividir por 3 a linha de cima. Eu passo T1 aqui e fica mais fácil fazer a conta, né? Então, eu vou dividir a linha de cima por 3. São as operações que você pode fazer no escalonamento. Dê uma lida sobre isso, por favor. 1, 1, 3, 0. Quando eu dividir essa por 3, vai ficar 0, 1, 1, 0. Ficou mais fácil fazer a conta, né? Porque eu quero zerar esse 5 que está aqui, ó, esse 5. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu não vou usar a linha de cima. Eu vou usar agora essa linha aqui. Eu vou pegar esse cara daqui, vou multiplicar ele por menos 5 vezes ele, para quando somar com o 5 dá 0, aí desaparece esse 0. Mas não posso fazer só aqui, eu tenho que fazer na linha toda. Então, qual é a matriz que vai ficar? Bem, primeira linha, eu repito, já está boa para mim, ela não tem nada embaixo da escadinha. A segunda linha, eu também repito, só que agora com 1, né? 0. Repito só que com 1. Então, 0, 1, 1, 0. E a terceira linha eu obtenho fazendo menos 5 vezes 0 dá 0, mais 0 dá 0. Menos 5 vezes 1 dá menos 5, somado com 5 dá 0. Menos 5 vezes 1 dá menos 5, somado com 5 dá 0. E menos 5 vezes 0 dá 0, somado com 0 dá 0. Aí eu me surpreendo. Desapareceu a última linha. A última linha ficou toda 0. Tá, isso significa o quê? Que os coeficientes do sistema agora só são esses de cima. Então, isso daqui eram os coeficientes desse sistema. Mas o que me garante o método do escalonamento, o método de Gauss? Me garante que esse sistema com esses coeficientes ou com esse terão a mesma solução. Então, ao invés de usar esse sistema, que sistema é que eu vou usar? Eu vou dizer que isso tudo equivale ao seguinte sistema.
130. Então, é 1x mais 1y mais 3z igual a zero. Primeira linha. Segunda linha, 0x mais 1y mais 1z igual a zero. Esse sistema é exatamente esse, ó. Então, isso que está aqui, ó, esse símbolozinho que saiu desse para esse, se faz dessa maneira que a gente fez aqui, tá? Estou mostrando, detalhando para vocês como é que sai desse sistema para esse. Por que fazer isso? Porque agora é fácil de resolver, né? Agora é fácil de resolver. Agora eu posso dizer que o y é igual ao z. E aí, se o y é igual ao z, eu venho aqui nessa expressão e digo assim: x mais z mais 3z igual a zero, porque o y é igual a z. E aí eu tenho que x é igual z mais 3z dá 4z, então é menos 4z. E aí eu digo que o conjunto de solução desse sistema é formado pelos x, y, z. Se eu não me engano, pertencente ao R3, né? Deixa eu ver aqui. R3. Então, é isso. Tal que quem é o x? O x é o menos 4z. Menos 4z. E o y igual a z. Então, essa é a solução. Em outras palavras, um vetor que for solução, ele é assim: menos 4z, depois z e depois z. Se colocar o z em evidência, ele multiplica menos 4, 1 e 1. Portanto, esses números aqui, ó, eles podem ser colocados aqui. Eu posso dizer que se eu pego z igual a 1, oi. Nesse caso, o y não seria igual a menos z? Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha. Posso ter errado. Y é menos z. Obrigado, viu? Y é menos z. Deixa eu ajeitar então. Aqui é menos z, né? X menos z. Então aqui ficam 2 só, né? Obrigado, viu? Aqui daria 2z, aí passa para cá menos 2z, né? Certo isso? Certo. Aí agora aqui y é menos z e o x é menos 2z. Então, quando eu colocar aqui em evidência, que vai estar menos 2, que vai estar menos z, aí aqui vai ser menos 2, menos 1. Então, quando eu volto para aqui para a combinação linear, ele está me dizendo que se eu pegar z igual a 1, por exemplo, ele vai estar multiplicando justamente aqui menos 2, menos 1 e 1. Então, isso daqui seriam coeficientes que servem para aqui. Está me dizendo que se eu colocar menos 2 vezes 1, 1, 0, menos 1 vezes 1, 4, 5 e mais 1 e mais 1, uma vez 3, meia, 5, ele está dizendo que isso vai dar 0, 0, 0. Vamos ver. Menos 2, com menos 1, menos 3, mais 3, 0. Menos 2, com menos 4, dá menos 6, mais 6, 0. 0, menos 5, mais 5, 0. Então, de fato, esses números, eles são coeficientes não nulos que fazem com que essa combinação linear seja 0. Qual é a conclusão, então? A gente chega à conclusão de que é uma relação de dependência, né?
Esse conjunto daí, esse primeiro conjunto, ele é LD. Esse é LD. Bem, aí você faz a mesma coisa para todos os outros, tá? Isso aqui é o primeiro. Está aqui o segundo, ó, mesma coisa, faz as pontinhas. O grande problema, repito, é escalonar, tá? Tem que saber escalonar. E aí você conclui aqui. Foi feito esse sistema todo até aqui. Aqui, deixa eu ver a solução que sairia. Aqui ele diz que a única solução é a trivial. Você tem z igual a zero, ó. Z igual a zero, aí esse aqui é zero, né? Porque vai ser 3 vezes zero dá zero. Aí você tem que o y obrigatoriamente é zero. E aí, se o x e o y são zero, ou se o y e o z são zero, você vai ter x mais zero, que dá zero. Então, x é zero. Então, você tem aqui que a única solução possível para esse sistema é a trivial. Tá? Uma outra maneira, não sei se vocês lembram, mas quando é um sistema homogêneo, isso daqui é chamado sistema homogêneo. Ele é chamado homogêneo porque todos os termos aqui do lado direito são zeros. Então, ele é chamado de sistema homogêneo. Então, uma maneira de saber se o sistema homogêneo só tem uma solução é olhar o determinante da matriz incompleta. Ou seja, você esquece esses zeros daqui e pensa na matriz dos coeficientes ali. Então, vai ser 1, 1, 1, né, que é o 1z, 1y, 1x, 1y e 1z. Aí 2, 4, 8, 3, 9, 27. Aí olha o determinante disso daqui. Se isso der diferente de zero, então só tem a solução nula. Bem, não sei se vocês lembram como é que calcula um determinante, mas a aula está aqui para isso. Determinante de ordem 3, você faz assim. Você pega essa diagonal aqui, né, e multiplica. Bem, isso vai dar 4 vezes 27. Bem, 2 vezes dá 54, então dá 108, né? 108. Aí você pega as duas daqui de cima e multiplica por essa de baixo. Aí dá mais 24, né? 3 vezes 8, 24. Aí você pega essas duas de baixo e multiplica pela de cima. Aí dá 18. Bem, feito assim, né, no sentido da diagonal principal, a gente faz agora ao contrário, no sentido da diagonal secundária. 3 vezes 4, 12. Só que a gente inverte o sinal. Menos 12. 9 vezes 8, 72, né? Então dá menos 72. 9 vezes 8, 72. Dá menos 72. E as duas de cima com essa daqui de baixo. 2 vezes 27. 54, né? Então, menos 54. Aí faz essa conta e descobre que isso é diferente de zero. Aí, como é diferente de zero, a única solução possível para o sistema é o 000. Não tem outra. É a solução única. Tá? Bem, repito, isso está lá nos conteúdos do segundo ano do ensino médio. Dá uma relida lá e aprende a calcular determinante. Pode ser útil para você. Bem, a letra C faz essa conta. Ele diz que escalonando vem x mais 2y mais 5z igual a zero. O sistema é indeterminado. Isso é, além da solução trivial, admite outra solução. Ele está dizendo que se você escalonar, vai ficar só essa equação. Vamos ver? Que curioso. Vou escalonar agora sem tirar aqui as letras. É uma outra maneira de fazer. Eu olho que aqui está 1, ó. Aqui está o número 1. Deixa eu colocar em vermelho para ficar bem destacado. Aqui está o número 1, né? Aqui também é o número 1. Mas tudo bem.
Aí eu reescrevo esse sistema assim. A primeira equação eu deixo x mais 2y mais 5z, que ele disse que é a única que vai ficar, por sinal, igual a zero. Aí, é porque ele notou que aqui, ó, aqui é 1 e aqui é 2. Aqui é 2, aqui é 4. Aqui é 5, aqui é 10. Então, se você multiplicar por menos 2, essa daqui, e somar com essa, você tem exatamente o zero, né? 0, 0, 0. Desaparece. E aí só fica quem? Essa é a última, são iguais. Então, menos 2 vezes esse dá. Bem, ficaria a mesma, né? Elas são iguais as duas. Então, tem nem o que discutir. Só vai ficar essa, né? Porque ficaria a mesma e a outra seria menos 2 vezes 1 dá menos 2, somos com 2x aqui vai dar 0, né? Menos 2 vezes 2y dá menos 4y, somos com 4y dá 0. E menos 2 vezes 5z vai dar menos 10z, somos com 10z dá 0. Então a outra dá toda 0, 0, 0. E tudo isso igual a 0. Como essas duas equações são iguais, é como ele disse. Só ficou essa. E aí, se só tem uma equação, tem infinitas soluções, né? Como é que eu acho uma solução? Por exemplo, eu estou com a equação x mais 2y mais 5z igual a 0. Eu quero uma solução. Eu posso, por exemplo, pegar x e y igual a 0, aí eu teria z igual a 0, todo mundo seria 0, né? Deixa eu pegar x igual a 1, pronto, ó, x igual a menos 1, y igual a menos 1, tá? Não, menos 2. Porque vai ficar, se o x é menos 1 e o y for menos 2, aqui já dá menos 5, né? Menos 4 com menos 1, menos 5. Aí eu posso fazer 5 vezes 1, isso vai dar 0. Aqui vai dar 5, menos 4 menos 1 vai dar 0. Então, uma solução, por exemplo, seria menos 1 no lugar do x, menos 2 no lugar do y e 1 no lugar do z. Você chuta dois valores aqui, ou um valor aqui, e acha os outros dois, né? Sei lá, se eu tivesse pego x igual a 1, se o x for 1 e o y também for 1, eu teria o quê? 3 aqui. Aí eu teria que z, né? Aqui seria 1 mais 2, 3. Então você teria que 5z era igual a menos 3. Então z seria igual a menos 3 quintos. Então 1 e menos 3 quintos é uma solução. Você pode encontrar várias soluções, infinitas soluções. Portanto, essa combinação linear aqui não se resolve só com o zero. Ela tem infinitas soluções, esse conjunto ele é LD. Ok? Ele é um conjunto LD. Então é isso. É isso que pode aparecer aí nos exercícios para vocês. Vejamos mais um pouquinho. Se U, V e W são vetores de um espaço vetorial V, tais que o U ele pertence ao gerado pelo W e o V pertence ao gerado pelo W também. Mostrar que o IV é linearmente dependente. Ele está dizendo o quê? Significa ser gerado, né? A gente viu que quando eu tenho um conjunto, né? Um conjunto de vetores. A gente tem usado a letra U. Estou lá com um conjunto de vetores, né? L com o 1, o 2, etc., até o N. O que era o cochete de L? O cochete de L é a combinação linear, né? É o conjunto das combinações lineares. É o conjunto das combinações lineares. Alfa 1, o 1, mais alfa 2, o 2, mais etc. Alfa N, o N. Tá o quê, né? Esses alfa I's, eles são números reais. E os U's aí em questão, eles são elementos de L, né? O I variando desde o 1 até o N. Então, isso que é o cochete. Ora, mas se você está me dizendo que
U, V e W são vetores, o gerado por um único vetor, ele está dizendo que o meu L em questão, ele só tem o W. O L só tem o W. Então, o que é uma combinação linear de um vetor só? Esquece tudo. É um número vezes W. É um múltiplo de W. Tá certo? Então, se eu estou te dizendo que o vetor U pertence ao gerado por W, eu estou dizendo que o vetor U ele é um múltiplo do W. Ele pegou a letra lambda aqui, ó. Lambda vezes W, é um múltiplo do W, que seria uma combinação linear dos vetores do conjunto que está gerando isso, né? Então seria um vetor, só um vetor, então é isso. E aí o vetor V também pertence aos gerados por W. Então ele é do tipo alfa W. Então ele diz aqui, ó, U é lambda W e V é um alfa W, onde alfa e lambda são números. O que ele quer que eu mostre? Ele quer que eu mostre que esse conjunto é linearmente dependente. Então, o que ele quer que eu olhe? Ele quer que eu olhe para uma combinação linear. Ele quer que eu faça um número vezes U, mais um número vezes V, e olhe isso dando vetor nulo. Ele acabou de olhar para U como sendo justamente um múltiplo lambda vezes W, né? Então, esse U aqui, ele é um lambda vezes W. Ele quer que eu olhe para uma combinação linear assim, para eu saber quando é que tudo dá zero. Aí ele está dizendo aqui, o caso alfa lambda, né? Já que o U e o V são múltiplos de W, ele pegou os números que multiplicariam o W e ele pensou assim, se todo mundo for nulo, né? O caso em que isso acontece é trivial, pois aí U e V tem que ser zero, tem que ser o vetor nulo, né? Se os números aqui forem iguais a zero, então é porque tanto o U quanto o V são o vetor nulo, não tem outra opção. Aí ele diz, agora vamos pensar numa possibilidade de que o alfa e o lambda não seja zero, ou pelo menos um dos dois não seja zero, né? Pelo menos um dos dois não seja zero. Bem, aí ele diz, basta ver que um U mais um V igual a zero aqui, né? Só é possível se você tiver aqui com os dois sendo nulo. Aí ele diz aqui, supõe agora, por exemplo, que o lambda não é o zero. Então tá. Se o lambda não é o zero, o que que você tem? Isso daqui é W, né? W é o lambda V, é W, cadê? Lambda V, lambda W, não, perdão, lambda V e alfa W e alfa U. O que foi que ele fez aqui? Ele trocou os números, né? O lambda que está multiplicando o W para ser o U, ele botou para multiplicar o V. E o alfa que está multiplicando o V, o W para ser o V, ele botou para multiplicar o U. Ele inverteu os dois aqui, certo? Então ele foi olhar para essa igualdade. Ele pegou o número que está aqui multiplicando o W para ser U e o número que está aqui multiplicando o W para ser V e inverteu a situação e fez a diferença. O que ele consegue com isso? Bem, aí você tem lambda, aí quem é V? V é alfa W. Aí você tem lambda alfa W, porque ele substituiu esse V por alfa W. Aí tem menos alfa, aí quem é U? O é lambda W. Pronto, quando ele faz isso, ele consegue colocar o W em evidência, e o que ele fica aqui é alfa, lambda alfa e alfa lambda, mas isso é zero. Isso é zero. Então ele fica com zero vezes o vetor W, não importa que vetor W seja esse, zero vezes o vetor W é o vetor nulo. Então, o que ele concluiu? Ele conseguiu uma combinação linear aqui, ó, onde o lambda ele está considerando diferente de zero, e essa combinação linear de V e U está dando o vetor nulo, onde o lambda é diferente de zero. Consequentemente, esse conjunto é LD. Ele construiu a combinação linear que ele queria, dando zero, né? Onde ele pegou aqui, no lugar desse
desse B aqui que eu coloquei é o lambda dele ali, diferente de zero. E no lugar desse A aqui que eu coloquei é o alfa. Só que ele, na verdade, botou menos alfa, né? Ele fez essa combinação linear. Ele queria igualar a zero, ele fez essa. Ele construiu essa, diferente de zero. Bem, ele conseguiu provar, então, que é LD. Não me pareceu muito natural, né? Essa demonstração ficou estranha, bem estranha. Mas, às vezes, as demonstrações ficam esquisitas mesmo. Pense em uma outra maneira de escrever essa demonstração. Ele está querendo mostrar que esse conjunto é linearmente dependente no caso em que você tenha que o U e o V são múltiplos do W, né? Vamos pensar uma outra maneira de escrever? Como seria? Bem, poderíamos começar assim. Temos o U pertence ao gerado por W e o V pertence ao gerado por W, né? Então temos U igual, vamos usar as mesmas letras que ele, lambda W e V igual a alfa W, com lambda e alfa sendo números reais. Podemos começar assim. Por que temos isso? Temos porque ele disse que o U é gerado por W e o V também. Então, isso é simplesmente dizer a mesma coisa que ele disse aqui. Estou só reorganizando a forma de escrever a hipótese. Aí, o que eu poderia fazer? Eu poderia dizer o seguinte. Se aqui é o caso em que U e V são iguais, né? Aí eu digo assim. Se U igual a V e ambos forem um vetor nulo, né? Se isso aqui for assim, então nós teríamos não importava quem era o alfa, não. O alfa e o lambda teriam que ser o lambda e o alfa. Se isso aqui é o vetor nulo, isso aqui é o vetor nulo. Lambda igual a alfa igual a zero. Então, essa é a situação trivial. Todo mundo aqui seria zero, mas o vetor nulo faz com que o conjunto não seja LD. Tá. O vetor que eu estou aqui seria ambos nulos. Mas aí, quando ambos são nulos, uma combinação linear... Bem, se ambos forem nulos, olha, eu acho que fica melhor assim. Então, se eles forem um vetor nulo, eu teria, por exemplo, uma vez U mais uma vez V, ele diz aqui, ó, seria igual ao vetor nulo, né? Eu não precisava nem dessa parte aqui, dessa forma de dizer, ó. Se U igual a V igual ao vetor nulo, então, né? Então, poderia dizer isso. Então, isso acontece e L, poderia colocar, por exemplo, os números 1, né? Poderia ser qualquer número aqui, mas vamos usar o 1. E L, que tem o U e o V, é LD. Por quê? Porque eu escrevi uma combinação linear onde os vetores, onde os números aqui não são zeros. Então, pronto. Se ambos forem nulos, acabou a brincadeira. Aí vamos supor... Na verdade, se qualquer um deles fosse nulo, não precisava nem que os dois fossem, né? Se eu pegar só o U igual ao vetor nulo, eu já tinha LD. Ó. Se U igual a zero, então eu faria isso aqui, ó. Aqui eu teria alguém multiplicando alfa, sei lá, B vezes V. Aqui seria o vetor nulo, né? Seria, o que eu podia fazer? Não, posso colocar zero aqui. Zero aqui, não importa o V, eu teria uma combinação linear com um coeficiente diferente de zero aqui. Então, automaticamente é LD. Então, se um deles fosse nulo, já era LD. Então, vamos supor U não sendo nulo e V
também não sendo nulo. Vamos supor que os dois não são nulos, porque se um for, já ficou claro que é LD. Eu quero mostrar que é LD, então não preciso mostrar mais nada. Aí vamos supor que os dois são não nulos. Bem, aí o que a gente pode falar da combinação linear? A gente pode falar da combinação linear assim. Queremos uma combinação linear em que eu tenha o número A vezes o vetor U mais o número B vezes o vetor V, dando zero, certo? É isso que nós queremos, né? Queremos uma combinação linear que aquilo ali seja zero e que o A ou o B seja diferente de zero. É isso que a gente quer. O que a gente faz? Bem, portanto, o que a gente quer é que A vezes... Quem é o vetor U? O vetor U é lambda W mais B vezes. Aí quem é o vetor V? Alfa W. O que a gente quer é que isso dê zero. Certo? Veja como fica mais natural fazer assim. Portanto, o que a gente quer? A gente quer que A lambda mais B alfa, eu falei alfa e escrevi W, mais B alfa, a gente quer que isso vezes o vetor W dê o vetor nulo. Ora, então basta que esse número aqui dê zero. Portanto, eu quero que A lambda mais B alfa seja zero. Aí o que eu faço? Eu faço com que o A lambda seja igual ao B alfa. Qual a maneira fácil de fazer isso? É só chamar o A de alfa e o B de lambda. Façamos. Então, A igual a alfa e B igual a lambda. E aí nós teríamos a resposta. O que eu quero é que exista uma combinação linear desse tipo, dando o vetor nulo. Eu preciso saber quem é o A e quem é o B. Acabei de encontrar. Pego o A igual a alfa e o B igual a lambda e eu terei isso. Então, eu posso dizer aqui, tomando lambda diferente de zero, poderia ser o alfa, mas vou pegar o lambda. Temos. Se eu pegar o lambda diferente de zero, temos A vezes U, vai ser... Eu estou pegando A como sendo alfa, né? Aí eu vou ter A vezes U. Cadê aqui? Isso aqui. Eu teria U é lambda W. Eu teria alfa. Na verdade, quando eu coloquei aqui, não é igual, né? É menos, né? Um é menos o outro. Menos. Então, basta tomar o B como sendo o menos lambda. É isso? Esse cara vai para o outro lado, vai negativo. Então, um é menos o outro. Se eu pegar o B como sendo menos o lambda, fica igual, né? O A como sendo alfa, que vai ficar alfa lambda, e o B como sendo menos lambda, fica menos lambda alfa. Então, aqui, quando você olha para essa expressão, você tem o A seria o alfa. Temos, eu vou colocar assim, em estrela. Aqui. Nessa linha. Em estrela. A lambda
Aí o A eu estou tomando alfa, W. Aí mais B, aí B vai ser menos lambda, alfa, W, que obviamente é igual a zero. E aí está provado que de fato eu consigo, né? Se eu pegar o A igual a alfa e o B igual a lambda, eu tenho que ser zero. E isso prova o que a gente queria. Posso até afirmar. Portanto, L, E, LD. Queria escrever isso no final só para poder deixar claro que o que a gente acabou de mostrar foi que é possível encontrar um valor do A e um valor do B dando nulo, e eu estou considerando que o lambda é diferente do zero. Então, eu consigo uma combinação linear nula com pelo menos um coeficiente diferente de zero. Certo? Essa foi a ideia que ele usou para poder chegar... Eita, apaguei sem querer. Essa foi a ideia que ele usou para chegar a esse lambda e esse alfa, só que do jeito que ele escreveu, ele não diz como ele acha. Eu preferia construir o lambda e o alfa, tá? Eu faria dessa maneira aí. Bem, cada autor dá seu jeito aí, né, para escrever as coisas. É o jeito dele de escrever, é o meu jeito de escrever. Terceiro, bem, se isso são exercícios resolvidos, né? Ele está te dizendo que você pode se deparar com um problema que você tem que construir as ideias, demonstrar os fatos, tá? É isso que ele está te avisando. E outra coisa, saber escalonar matrizes, ou saber escalonar sistemas, que é a mesma coisa, e saber resolver os sistemas, né? Precisa saber fazer isso. Conhecer sistema indeterminado, sistema possível e determinado, e sistema possível e indeterminado, e ainda sistemas impossíveis, né? São três. Deixa eu repetir. Sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado, e o sistema impossível. Só tem esses três. Ou seja, impossível quando não tem solução nenhuma, possível e determinado quando só tem uma solução, e possível e indeterminado quando tem infinitas soluções. Tá? Isso vai te ajudar a resolver essas questões de linearmente independente ou não. Outro problema. Consideremos no espaço vetorial R2 os vetores. A gente deu dois vetores aqui do R2, eles envolvem um número alfa aqui, que a gente não sabe qual é a princípio, mas sabe que ele é diferente de zero. Aí ele diz, mostre que esses dois vetores, eles são LI. Ou seja, ele está te dizendo que se você pegar um vetor no R2, que a primeira entrada dele é um menos um número, não importa que número seja esse. A segunda entrada é 1 mais o mesmo número, você tem um vetor assim. Aí você tem um vetor V, cuja primeira entrada é 1 mais o mesmo número. E a segunda entrada é 1 menos o mesmo número, ou seja, ele só trocou a posição das duas, né? 1 menos, 1 menos, 1 mais, 1 mais. Ó. Aqui é a primeira entrada, aqui é a segunda, aqui é a primeira, aqui é a segunda. Ele está dizendo que vetores formados assim são sempre LI. E ele pede para você provar isso. Vamos lá. E provar significa o quê? Construir uma combinação linear e igualar a zero. Como estou no R2, o zero do R2 é o par 0, 0. Né? O cara que, quando somado com qualquer outro vetor, vai dar o outro vetor. Aí ele fez aqui a combinação linear. X vezes esse vetor mais Y vezes esse vetor. Ele vai fazer as contas, né? X vezes 1 menos alfa está aqui, mais Y vezes 1 mais alfa está aqui. Aí X vezes 1 mais alfa está aqui, e Y vezes 1 menos alfa está aqui, igualou a zero. Então, ele vai olhar para a solução desse sistema. Quando é que esse sistema é possível e determinado? Ele quer mostrar que isso é LI. Na verdade, ele quer garantir a você que esse sistema é sempre possível e determinado, né? Para poder ser LI. Tem uma única solução, que é a 000. Ou seja, quando você for resolver esse sistema, obrigatoriamente a solução dele é só o zero. Bem, aí ele diz assim, esse sistema linear e homogêneo não deve ter soluções diferentes da triviais, né? Para o que é necessário e suficiente que essa matriz seja inversível, ou seja,
Se ela precisa ser inversível, basta que o determinante dela, por exemplo, seja diferente de zero. Mas ele diz aqui, isto é, que o sistema seja de Cramer. Em outras palavras, que, repito, o determinante seja diferente de zero. Como alfa foi tomado não nulo, esta matriz é inversível. E daí isso é LI. Bem, ele nem mostrou por que isso daqui é diferente de zero sempre. Mas vamos lá. Ele disse apenas que isso é um sistema de Cramer. Relembrando assuntos do ensino médio. Um sistema de Cramer é justamente o sistema em que os termos aqui, os coeficientes, quando você montar a matriz, que foi o que ele fez aqui, pegou esse cara, colocou na primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada e quarta entrada, o determinante dessa matriz tem que ser não nulo. Bem, como é que ficaria o determinante disso? Determinante de uma matriz 2 por 2, né? Você faz o produto diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, vejamos. Vai ficar 1 menos alfa, que multiplica 1 menos alfa, aí menos 1 mais alfa, que multiplica 1 mais alfa. Aí o que vai acontecer com isso? Quadrado do primeiro, né? Isso é uma diferença ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí menos. Agora aqui é uma soma ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que vai dar isso? Bem, vai dar 1 menos 2 alfa, mais alfa ao quadrado, menos 1, menos 2 alfa, menos alfa ao quadrado. Isso deu quanto? Isso deu 1 menos 1 dá 0. Mais alfa ao quadrado e menos alfa ao quadrado dá 0. E menos 2 alfa somado com menos 2 alfa dá menos 4 alfa. Só que o alfa é diferente de 0. Alfa é diferente de 0. O determinante deu menos 4 alfa. Como alfa é diferente de 0, isso é diferente de 0. Determinante é diferente de 0, então o sistema, como dizer, é um sistema de Cramer, portanto, só tem a solução 0, 0. Logo, esse sistema é LI. Tá? Viu o que ele foi buscar? Foi buscar o sistema de Cramer, como dizer, ou seja, foi olhar se o determinante era não nulo. Acabou. Mostrou que é não nulo, então obrigatoriamente vai ser LI. Quer dizer, o determinante sendo não nulo, você garante que a única solução que tem é a 0, 0. Quarto problema, parecido. Mostrar que o conjunto de vetores, agora são polinômios, tá? Os vetores são polinômios, do conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que 3, mostrar que é LD, ou seja, que tem pelo menos uma solução não nula ali, um coeficiente não nulo. E que qualquer subconjunto de 3 elementos dele é LI. Agora ele pediu duas coisas. O conjunto todo é LD. Mas qualquer subconjunto que eu pegar que só tiver 3 é LI. Vamos ver como é que ele fez isso. Primeiro, fez uma combinação linear com todo mundo. Ó. Os números estão aqui. Ó. Os números são o alfa, o beta, o gama e o delta. Igualou a 0. Então, o 0 do segundo membro é o polinômio nulo. Tá certo? O 0 do segundo membro é o polinômio identicamente nulo. Bem, aí, quando a gente distribui essas coisas, né, vai ficar o alfa, que está aqui, alfa vezes 1 é alfa. Bem, aqui, 2 vezes o delta está aqui. Aí, o que mais? O beta multiplica o x, o delta também multiplica o x aqui, ó. Então, beta mais delta, x. E multiplicando o x2, você tem o gama multiplicando o x2 e você tem o delta também multiplicando o 2x2. Então, ele pega o 2 gama aqui e pega 2 delta aqui e pega o gama. Então, gama mais 2 delta multiplica o x2. Pronto, fez isso. Bem, quando é que dois polinômios são identicamente são iguais? É quando os coeficientes são iguais, né? Então, se esse daqui é um polinômio de grau 2, o polinômio nulo eu posso ver ele como 0x2 mais 0x
mais zero. Aí eu estou te dizendo que o coeficiente que multiplica o x2 é zero, o que multiplica o x é zero, e o que é independente também é zero. Então, isso daqui é igual a esse zero, portanto, está aqui. Beta mais delta é igual a esse zero, é o cara que multiplica o x, está aqui, ó, zero. E o cara que multiplica o x2 também é zero, então, alfa mais 2 delta é zero. Aí tem um sisteminha, onde você tem alfa, delta, beta, delta, gama, delta. Você tem as variáveis alfa, beta, gama e delta. Delta. Delta é assim. Delta. Ok. Você tem 4 variáveis e você só tem 3 equações. Então, isso daqui caracteriza um sistema com infinitas soluções. O sistema admite outras soluções além da trivial, pelo fato de que você só tem 3 equações, mas você tem 4 variáveis. Então, não tem como ter uma solução única esse sistema. Ele tem mais do que uma solução. Portanto, ele tem mais do que a solução 00. Porque 00 é a solução, né? Se você botar zero em todo mundo aqui, fica tudo igual a zero mesmo. Mas ele tem soluções não triviais. Portanto, ele é LD. Ele não é LI. Entendeu? A conclusão aí foi fácil, porque o número de variáveis era 4, o número de equações só 3. Então, esse sistema não pode ser LI, né? Porque você não garante uma só solução. A solução nula está sempre lá, mas você garante que existem mais do que a solução nula. Portanto, o sistema é LD. Seguindo em frente, ele pediu para mostrar também que quaisquer outras 3 que eu pegar, vai ser sempre LI. Ou seja, se eu pensar que o conjunto aqui, né, e qualquer outro subconjunto de 3 elementos é LI. Se eu pegar, por exemplo, 1x e 2 mais x mais 2x2, ele está dizendo para mim que isso é LI. Mas eu também posso pegar 1x2 e 2x mais 2x2, ele disse que também vai ser LI. Eu também posso pegar 1x e x2. Ele disse que também vai ser LI. Quaisquer 3 que eu pegar, vai ser sempre LI. Vamos ver como é que ele argumentou isso. Bem, um subconjunto qualquer do conjunto dado, por exemplo, 1x, x2 é LI. De fato, quando você pega e iguala isso a zero, alfa mais beta, alfa vezes 1, né? Aqui. Destacou bem aqui. Vou só marcar. Aqui. Fez a combinação linear igualou a zero. Isso é um polinômio, né? Isso daqui é um polinômio. Então, a igualdade aí, apesar de não ser escrita assim, ela é isso, né? Ela é esse polinômio igual ao polinômio nulo, que seria 0 mais 0x mais 0x2. Dois polinômios só são iguais se você puder comparar coeficiente a coeficiente. Então, 0 igual a 0. 0 igual ao beta. 0 igual ao gama. Então, tanto alfa, quanto beta, quanto gama são zeros. Então, para esse daqui é imediato, é só você fazer isso. Aí, pelo princípio de identidade de pelo princípio de identidade de polinômio, pelo que eu acabei de fazer. Isso daqui é o que ele chama de princípio de identidade de polinômios. Então, dois polinômios são iguais quando essas coisas acontecem. Aí, nos 3 casos procedemos do mesmo modo. Então, quais seriam os outros casos? Quando você olhar para esse daqui, você vai estar dizendo que esse é 0, ou melhor, seria assim, uma vez alfa, né? Mais... É a combinação linear, né? Então, a combinação linear a gente faz assim, alfa vezes 1, mais beta vezes x2, mais gama vezes 2 mais x mais 2x2. Isso vai dar o polinômio nulo. Ou seja, eu tenho que o alfa é 0, tenho que o beta é 0, esses são 0, e o gama... perdão. Primeiro eu tenho que fazer as multiplicações necessárias, né? Deixa eu fazer logo. Eu teria aqui alfa mais gama, que
que são os caras que estão multiplicando números aqui, alfa vezes 1 e gama vezes 1. Eu tenho quem mais? Quem está multiplicando o x? Só o gama, gama x. E quem está multiplicando x2? Beta mais 2, né? Beta mais 2, x2. Igual a 0. Então, eu tenho que alfa mais gama é 0. Mas aí eu tenho aqui que o gama é 0. O que vai me dar que o alfa também é. E aqui eu tenho que o beta mais 2 é igual a 0. É beta mais 2 mesmo? Não, é o beta, aqui é 2x2. Ah, tá. O alfa é 0 e o beta é 0, né? Aí o que que você tem? O alfa é 0 e o gama é 0. Quando você colocar alfa 0 e gama 0 aqui, alfa 0 e gama 0 aqui. Aí tudo que você fica é com beta x2 igual a 0. Certo? Se esse daqui é 0 e esse daqui é 0, tudo que fica é beta x2 igual a 0. Como o x varia à vontade, então obrigatoriamente o beta é 0 também. Aí você não é aqui pelo beta mais 2 que você conclui pelo de cima. Você conclui que esses dois são zeros e obrigatoriamente esse daqui também é. Tá? Então ele diz aqui, deixa por conta de vocês descobrirem o resto. Ele diz aqui, nos 3 demais casos, processe do mesmo modo, mas é esse argumento que você vai fazer um por um, tá? Fazendo as contas, até perceber que todo mundo é nulo. Tem mais? Que horas? Tem 16 minutinhos ainda. Alguém quer fazer alguma pergunta? Que como tem muito assunto, eu vou tocando assunto, né? Porque o tempo da gente é tão curto, e ainda parece feriado no meio do caminho. Aí eu tenho que dar o assunto, eu vou meio que correndo aqui, mas, bem, se tivermos a gravação, ótimo, porque podem assistir sempre. Então, mostrar que esse conjunto de vetores do R3 é LI, desde que o alfa não seja o 0 e o alfa também não seja o 1. O alfa não é o 0 e não é o 1. Aqui os números, né? Aqui as entradas. Esses caras são do R3. Aí, mesma coisa de sempre. Faz a combinação linear igual a 0. A gente tem que verificar que esses números sejam todos nulos. Aí, de 1, o que ele conclui? Monta o sistema. X vezes 1, Y vezes 1, Z vezes 1 dá isso. X vezes 0, Y vezes 1, Z vezes 1 dá Y mais Z. X vezes alfa está aqui. Y vezes alfa está aqui. E Z vezes alfa 2 está aqui. Pronto, tem esse sistema. Bem, aí ele escalona. Na verdade, o sistema não já vem quase escalonado, né? Deixa eu ver. A primeira linha está igual, a segunda linha está igual, só a última que ele fez diferente. Então ele escalonou mesmo. Vamos ver como é que ele fez essas contas? Vamos lá. Ele quer fazer com que embaixo da escadinha fique 0. Então a escadinha é aqui, né? O primeiro tem que ser 0. Aí esse daqui tem que ser 0. Então ele quer primeiro zerar esse. Ele tem x aqui, o que ele faz? Ele multiplica por menos alfa, né? Multiplica esse primeiro de cima aqui por menos alfa. Multiplica o primeiro por menos alfa. E soma com o segundo. Não, com o terceiro, com a última, né? Porque aqui ele já tem 0. Ele quer, aqui é 0x. Então ele quer zerar esse último. Aí ele multiplica por menos alfa. Aí o que acontece? A primeira equação ele não mexe. Multiplica por menos alfa e soma com essa. Aí vai ficar menos alfa vezes x, somado com alfa x, aí dá 0, né? Menos alfa vezes x, dá menos alfa x. Aí soma com alfa x, dá 0, certo? Vou tirar esse x daqui para não confundir. Ele multiplica aqui por menos alfa. Menos alfa vezes x dá menos alfa x. Ele soma com alfa x, dá 0.
Menos alfa vezes y dá menos alfa y. Aí ele soma com alfa y, dá zero. A do meio ele repete também, né? Y mais z igual a zero. Agora a última, menos alfa vezes z, soma com alfa z, aí fica mais... Não, alfa ao quadrado z. Então fica mais alfa ao quadrado z, e ele pegou o menos alfa, multiplicou por z e somou com ela. Então mais... Não, menos, né? Menos alfa z. Menos alfa z igual a zero. Então ele zerou esse, ficou só esse aqui diferente, multiplicando z. Ele colocou o z em evidência e escreveu alfa 2 menos alfa vezes z igual a zero. É o que está escrito aqui, ó. Isso é só a última parcela. Tá? Ele podia ter organizado isso assim, né? Ficar mais bonitinho se ele tivesse escrito assim, eu acho. X mais y mais z igual a zero. Essas aqui também na mesma distânciazinha, assim, bonitinho. Mas essa última fica bem claro aqui, que é só a última aqui. Alfa 2 menos alfa z igual a zero. Essa é a última parcela só, tá? O sistema está escalonadozinho. Né? A primeira degrau da escada e o segundo degrau aqui da escada estão zerados embaixo. Não tem nada aqui. Essa aqui é só no último. Bem, como você tem que o alfa é diferente do zero e o alfa também é diferente do 1, então o que acontece? Você tem que esse número aqui seria diferente de zero, né? Porque para você ter que alfa ao quadrado menos alfa seja igual a zero, você tem que o alfa, uma possibilidade, coloca o alfa em evidência, né? Alfa vezes alfa menos 1 igual a zero. Então, a possibilidade seria o alfa ser zero ou o alfa ser 1. Mas ele disse que o alfa nem é zero nem é 1. Então, aqui não é zero. Se esse cara daqui não é zero, os outros também não serão, né? Não serão zero. O mesmo que os outros sejam, não tem importância. Porque tudo que você precisa é só que esse coeficiente não seja zero. Porque se esse coeficiente não for zero, você já tem que a solução do sistema não é só o... Não é só não, é só o 000, né? Que o z vai ter que ser diferente de zero aqui, ó. Se esse cara não é 0 nem é 1, então o z... eu tô querendo mostrar que ele é LD, né? Deixa eu ver. Mostrar que o conjunto é LI, desde que esse cara não seja 0 e esse não seja 0. Eu estou mostrando aqui que o z obrigatoriamente é 0. E como esse cara daqui é diferente de 0, né? Esse ser diferente de 0, obriga que o z é 0. Então, isso implica que o z é igual a 0. Mas se o z é 0, aí isso implica que o y é 0. Mas se o y e o z são 0, isso implica que o x é 0. Pelo fato de que você tem que isso daqui é diferente de 0. É diferente de 0. Então, tá certo. Ok. Ele mostrou que, de fato, é LI. Bastou escalonar, né? Escalonou, o problema já estava resolvido. Escalonou, resolveu. Vamos ver se tem mais exemplo. Tem. Deixa eu ver quantos são ainda. 9. Vamos ver. Vamos ver até enquanto dá. Já temos 10 minutinhos, pelo menos. Mostrar que se o conjunto UVW de vetores de um espaço vetorial V for LI, o mesmo acontecerá com a soma U mais V, U mais W e V mais W. Então, ó, você tem que ler LI. Então, você tem que alfa U mais beta V mais gama W vai ser 0, né? Aí você vai fazer uma combinação linear desse daqui. Você vai e faz assim. X vezes... tá aqui. É o que ele escreveu aqui. Você tem essa informação. Você tem que, se isso daqui for 0, então isso implica que alfa é igual a beta, que é igual a gama, que é igual a 0. Se isso daqui é 0, então
É assim. Ok. Não tem como ter uma combinação linear dando nulo se todo mundo não for zero. Tá bom. Aí faz uma combinação linear desse. X vezes U mais V, Y vezes U mais W, Z vezes V mais W. Aí distribui, né? X vezes U, X vezes V, Y vezes U, Y vezes W, Z vezes V, Z vezes W. Foi o que ele fez aqui. Aí fica assim, né? XU mais XV mais YU mais YW mais ZV mais ZW. Tudo isso dá zero. Aí ele coloca o W em evidência, ó, multiplicando o Y e o Z, né? Então tá aqui, ó. Coloca o V em evidência, o V está multiplicando o X e o Z, tá aqui. E coloca o U em evidência. O U multiplica o X e o Y, tá aqui. Aí escreveu isso. Ora, mas o VW forma um conjunto LI. Então, obriga que esse seja zero, esse seja zero e esse seja zero. Esse é o meu alfa, esse é o meu beta, esse é o meu gama. E só vai dar zero se eles forem zeros. Então, ele monta o sistema. X mais Y é zero, Y mais Z é zero, X mais Z é zero, Y mais Z é zero. O que ele quer mostrar? Ele quer mostrar que o X, o Y e o Z obrigatoriamente são nulos. Aí ele vai resolver o sistema. E aí, como é que ele resolve o sistema? Escalonando. Ele quer colocar zero embaixo da escadinha. Ele quer zero aqui na primeira e quer zero aqui na segunda. Para desaparecer com esse x, o que ele faz? Ele multiplica por menos 1 essa e soma com essa. Aí menos 1 vezes x dá menos x, soma com esse x daqui dá zero. Aí menos 1 vezes y dá menos y, ele soma com o que não tem nada aqui, com o zero que está aqui, dá o menos y, ele colocou aqui. Aí menos 1 vezes zero dá zero, soma com o mais z, dá o próprio mais z. Pronto, colocou aqui. Então ele escalonou começou pela segunda linha usando a primeira. Beleza. Foi isso que ele fez para atingir esse. Ok. Aí ele chegou nessa situação. Agora ele quer zerar esse y aqui. O que ele faz? Basta somar as duas, né? Soma esse com esse, dá zero. Ou seja, eu multiplico por 1 e somo com esse. Aí dá zero. Então, a primeira ele repetiu. A segunda ele só mudou de sinal, multiplicou todo mundo por menos 1. E a terceira ele somou as duas. Menos 1, menos y com mais y dá zero. E z mais z dá 2. Ele somou as duas, como estavam aqui, escreveu essa. E depois ele mudou o sinal da primeira, da do meio, que não tem problema mudar o sinal, né? A mesma equação. Bem, aí daqui ele tem. Isso mostra que z é zero. Se o z é zero, você tem que o y é zero, né? Não tem como não ser, porque aqui é zero. E aí, se o y é zero, aqui você tem que o x é zero também. Então, LI. Verdade. Ok. 5 minutos. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo 7. Mostrar que esse conjunto de vetores aqui, de C2, ó, C2, ou seja, isso aqui é um número complexo, isso daqui é um par de números complexos, ou seja, esse daqui, 1 menos i é um número complexo, o i é um número complexo, tá certo? São números complexos. Acho que todo mundo deve ter ouvido falar de números complexos, mas se não lembram deles, o conjunto dos números complexos é o conjunto dos números na forma A mais BI, tal que A e B são números reais. E esse número I, quando elevado ao quadrado, ele é menos 1. Pronto. Esses são os números complexos. Aí vamos ver, ele pediu para mostrar o quê? Mostra que esse conjunto é LD sobre C mais LI sobre R. Ou seja, a gente definiu espaço vetorial sobre R. Ou seja, os números que a gente pega na multiplicação por escalar, quando a gente faz assim, alfa, U,
a gente pega esse número aqui como número real. Então, a gente está definindo sobre R. Mas se a gente quiser definir sobre C, então, na hora que a gente pegar a multiplicação por escalar, o número que eu pego aqui não é um número real, é um número complexo. Então, eu posso pensar em multiplicar reais vezes esses números, ou eu posso pensar em multiplicar complexos vezes esses números. Aí vamos ver como é que ele fez. Ele disse assim, no primeiro caso, devemos mostrar que existem Z1 e Z2 pertencentes a C, que ele disse que é sobre C, o primeiro caso, ó. Tais que, quando eu fizer isso daqui, aparece algum Z1 ou Z2 diferente do zero. Bem, aí ele diz, é fácil. Basta você pegar Z1 igual a 1, perdão, 1 mais I, e Z2 igual a menos 1. E ele diz que isso daqui vai dar zero. Mas aí é lasca, né? O cara tirou do bolso? Né? Como é que eu vou saber que a resposta seria essa? Complicou, né? Mas aí você faria como se você estivesse fazendo sozinho esse exercício e não vendo a solução já pronta. Ele disse que é fácil. É fácil verificar, depois que você já sabe a resposta. Mas como é que você descobriria a resposta? Bem, você faria assim, né? Eu tenho essa situação e eu quero que dê 0, 0. Então faz as contas. Chamar de Z1 e Z2 mesmo. Aí ficaria assim. Z1 vezes 1 mais I ficaria Z1 vezes 1 dá Z1 e Z1 vezes menos I dá menos ZI. Né? Então essa seria a primeira entrada. Z1 vezes I. Agora, isso foi eu multiplicando o Z1. Agora eu vou multiplicar o Z2. Aí mais Z2. Z2 vezes 2 dá 2Z2. E Z2 vezes menos 1 dá menos Z2. E Z2 vezes mais I dá mais I. Pronto, então do lado esquerdo dessa igualdade fica essa soma aqui de vetores. Aí eu fico com Z1 somado com 2Z2. Z1 somado com 2Z2 na primeira entrada. Tá? Tá. Aqui é a segunda. Aqui é uma vírgula, tá? Então, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Eu acho que eu fiz errado aqui. Deixa eu corrigir aqui. Ver se Z2 vezes 2 está certo, né? Z2 vezes menos 1 está aqui. E Z2 vezes I está aqui. Não, faltou o Z2 multiplicar o I aqui. Aqui. Z2 vezes I. Né? Z2 vezes 2. Z2 vezes menos 1. E Z2 vezes I. Tem esquecido de colocar o Z2 aqui. Aqui Z1 vezes 1. Vou colocar certo. Z1. E Z1 vezes menos I. Menos Z1I. Agora a segunda entrada. Z1 vezes I. Z1I. Agora tá certo. Aí somando. Z1 menos Z1I. Agora sim. Z1 menos Z1I. Que é esse. Primeira entrada. Aí eu somo com mais 2Z2. Mais 2Z2. E a segunda entrada ficou só Z1I somado com... Ô, professor, aí esse menos Z1I foi por quê esse daí? menos Z1I. Deixa eu olhar para ele. Esse aqui é porque eu estou pegando o Z1, eu multipliquei aqui o primeiro 1, né? Aí deu esse, Z1. Aí Z1 multipliquei o menos I. Aí ficou menos Z1I. Certo? Certo. Aí vírgula, aí Z1 vezes I. Z1I. Aí Z2 vezes 2. 2Z2. Z2 vezes menos 1. Menos Z2. Já é depois da vírgula, né? Aqui, ó. A vírgula já está aqui. Aí Z2 vezes I, Z2I. Pronto. Aí agora vamos lá. Somei esse com esse. Tá aqui. Agora eu vou somar
Z1i com isso daqui. Aí vai ficar Z1i somado com menos Z2 e mais Z2i. Pronto. Deu esse vetorzinho. Vamos ajeitar ele. Esse tem i, esse não tem i nem esse. Então, eu vou escrever assim. Z1 mais 2Z2, essa é a parte real do número, menos Z1i, que é a parte imaginária do número. Somando isso daqui, né? Esse com esse, deixando eles próximos, para representar a parte real. Vamos para o outro. Aqui, quem tem i é o Z1 e o Z2. E aqui eu tenho menos Z2. Aqui vai ficar menos Z2, que é a parte real, e vai ficar mais, colocando i em evidência, aí eu tenho Z1 mais Z2i. Pronto. Aí eu tenho o vetor. E eu tenho que isso daqui tem que dar igual a 0, 0. Então, o que eu tenho é que o vetor Z1 mais o número, né? O número complexo, Z1 mais 2Z2 menos Z1i tem que dar 0. E eu tenho que menos Z2 mais Z1 mais Z2 e também tem que dar 0, certo? Então, pronto, eu tenho que isso daqui tem que dar 0 nessa primeira parte do meu problema aqui, ó. Ele disse aqui que basta pegar Z1 igual a 1 e 1 mais i, né? E pegar Z2 igual a menos 1, mas ele não diz como é que faz isso. Então, eu estou fazendo, distribuí todo mundo aqui, organizei e vou igualar a 0. Qual é a minha conclusão? Bem, se tem que dar 0, isso são números complexos, 0 pode ser visto como 0 mais 0i. 0 mais 0i. Bem, a parte real deste primeiro número aqui é Z1 mais 2Z2. Sendo que o menos Z1 aqui está multiplicando o i. Então, eu preciso que o menos Z1 seja igual a 0. Então, eu teria, por exemplo, que o Z1 pode ser 0. Agora aqui, eu tenho que o Z1 mais Z2, nessa parte aqui, né? Está multiplicando o i. E eu quero que ele seja 0. Então, Z1 mais Z2 tem que ser 0. Então, eu posso dizer que o Z1 é igual a menos o Z2. Só que eu tenho aqui que o Z2 teria que ser 0, né? Porque ele é da parte real daqui e ele é 0 aqui. Professor, essa questão está muito confusa aí. Essa eu estou tentando buscar ela aqui, mas estou tentando encontrar por que ele chutou Z1 igual a 1, tentando... E quando você somar Z1 igual a 1 com Z2 igual a menos 1, aqui vai dar menos 2 e aqui vai dar 1 menos i. Não é? Pegue Z1 igual a 1 e coloque aqui. Você vai ficar com 1 vezes 1 menos i, vai dar 1 menos i. E quando você pegar Z2 igual a menos 1 e multiplicar aqui, vai ficar menos 2, né? Ó, primeira entrada aqui, ó, 1 vezes esse, vai dar 1 menos i. E aqui, quando eu colocar menos 1 vezes 2, vai dar menos 2. E essa soma daqui está dando diferente de 0? Não está dando 0. Ah, mas o que ele quer que eu mostre é o quê? Ele quer que eu mostre que sobre C mais L... Ele quer que eu mostre que é LD. Ele quer que eu mostre que é LD. Então, ele quer que eu encontre Z1 ou Z2 diferente de 0. Ele está dizendo que isso aqui é a solução. E eu não estou vendo como solução, não, né? Ó, concordam comigo? Quando eu multiplico por 1 a primeira entrada... Oi? Aí eu não estou entendendo essa daí mesmo, não. Acho que é melhor depois dar uma recapitulada. Mas alguém está acompanhando o que eu falei agora? Quando você multiplica o 1 pela primeira entrada e quando você multiplica o menos 1 pela segunda entrada, que soma, não dá 0. Então, isso não está dando 0, 0. Ele está dizendo que isso daqui é a solução, ó.
Ele está dizendo que isso daqui é solução dessa equação aqui, ó. Você pegar Z1 igual a 1 e Z2 igual a menos 1, ele está dizendo que isso vai dar 0, 0. Vou refazer, vou fazer com cuidado, para você ver que não está dando 0, ou eu estou errando. Acompanha aí minha conta. Ó, se eu colocar Z1 igual a 1, eu vou ter 1 vez 1 menos I, e aqui I, né? E se eu colocar Z2 igual a menos 1, eu vou ter menos 1 vez 2 menos 1 mais I. Ele está dizendo que isso vai dar 0, 0. Aí vamos lá. 1 vezes 1 menos I dá 1 menos I. E menos 1 vezes 2 dá... Não, perdão. Não é Z1 igual a 1, não. Eu que me equivoquei aqui. Ó. Perdão. Sou eu que estou errado mesmo. Aqui, ó, o Z1, eu só peguei até o 1 aqui. O Z1 é esse aqui, ó. É 1 mais I. Então deve estar certo. Eu devo ter errado alguma continha aqui do meio para o fim. Talvez tenha feito também uma confusão. Ou não. Talvez eu encontrasse isso aqui mesmo. Eu estava encontrando o Z1 igual a 0 aqui. Não tem uma possibilidade do Z1 ser 1. Não sei. Bem, vamos deixar esta última para a gente ver na próxima aula, tá? A gente vê de novo, eu estou cansado também, essa altura. Qualquer coisa, se você conseguir também, professor, aí você pode passar no grupo do WhatsApp. Né? Não, mas é uma questão que está resolvida. Maria, a questão está resolvida. O que eu estou querendo fazer é uma coisa diferente do que a questão está lá. A questão está lá resolvida. Ele te deu as soluções assim, sem dizer como. Aí eu estava querendo ver como é que ele chegou nessa solução, tá? Mas isso mesmo, porque na prova você pode pegar um exemplo parecido com esse, botar, e a gente tem que saber solucionar. Não vai acontecer, tá? Isso é tranquilo. Mesmo porque a gente vai ter que ter uma aula ainda essa semana, a gente combinou isso, tá bom? Então a gente vê isso na próxima aula com cuidado, tá bom? A gente dá continuidade nesses exemplos, a prova ainda não vai ser marcada em cima dos assuntos anteriores, só quando eu terminar essa parte, tá bom? Aí eu não fiz uma enquete, já pode parar a gravação, viu, Anderson?